a qualidade que faltou no jogo tá sobrando nos pênaltis. Léo Ortiz, primeira cobrança do Flamengo nessa série alternada. Agora é uma para cada lado. Fábio no meio do gol, lá vem o zagueiro Léo Ortiz. Gol do Flamengo! O Fábio tá indo em praticamente todas, hein? Mais uma que ele acerta, mas não deu para chegar. E outro pênalti muito bem batido, tá? Muito, porque se vai, como foi você, se não é bem batido, ele pega. Olha lá, foi muito forte e bem no alto. Ele chegou a tocar na bola. 5-4, vai bater o Otávio agora, enquanto você tá revendo aí a batida, o Jorginho. Vamos! O Otávio vai bater. Todos os 5 que entraram no Fluminense no segundo tempo foram para cobrança de pênaltis, todos eles. Vai bater o Otávio. Se fizer, mantém a disputa. Se perder, o título é do Flamengo. Somos 3 milhões de aparelhos conectados, isso só na live, hein? Gigante audiência da GTV. Vai dando like aí que ele dá sorte na final. Otávio, se perder o Flamengo é campeão. Se fizer, mantém a disputa. Lá vem ele, Otávio. Pé direito. Gol! Se pegou! Clube de Regatas do Flamengo. 40 vezes campeão carioca. Rossi, herói de novo. O Flamengo tem um grande pegador de pênaltis, um enorme pegador de pênaltis. Flamengo campeão carioca 2026. E o Flamengo é o primeiro clube a ultrapassar a barreira dos 40. Das 40 conquistas de campeonato carioca. De um campeonato com 120 anos de existência. Numa semana difícil, de pressão, de cobrança. Mas assim como naquele confronto em La Plata contra o Estudiantes, quando o Flamengo viveu uma situação limite na temporada 2025, quando o maior objetivo do ano quase escapou das mãos e o Rossi foi lá e salvou, a história se repete. Não é o maior título do ano, o Flamengo tem coisas ainda maiores para buscar no ano, mas era um dos maiores, sem dúvida alguma, de 2019 para cá, dessa nova era que o Flamengo passou a viver. Era um dos momentos de maior cobrança, pressão, que cada jogador viveu, que cada membro da comissão técnica viveu, que cada membro da diretoria viveu. E tava lá o Rossi para garantir de novo, para mudar. Consagrado no gramado, sempre amado, mais plantado. É o Pai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele fica, ele é fibra, da libra, já pesou, a guerra de morrer. Eu sou. Bruno Formiga, tá aí o Rossi, de novo, apertou, Flamengo precisou, o argentino garantiu, Formiga. E tinha gente cornetando, pedindo, olha, tá na hora do Rossi ir pro banco de reservas, porque o Rossi tem falhado aqui, tem falhado acolá, mas no momento que o Flamengo mais precisou, até aqui na temporada, o Rossi deu a resposta, um nível muito alto, né, das cobranças, o Fábio indo em quase todas, o Rossi também com um aproveitamento também muito alto. A gente tinha falado aqui, a cobrança mais ou menos, ela não ia entrar, porque o Fábio estava indo em quase todas, o Rossi quando acerta o canto também normalmente pega, então a cobrança mais ou menos, meia boca, ela não ia entrar. E aí o Otávio cobrou mal, meia altura, o Rossi nem precisou ir tão no canto assim para garantir o 40º título carioca do Flamengo, 7 vezes tricampeão estadual. Esse é o ponto, é o heptatri, o Flamengo consegue conquistar o heptatri
2024, 2025, 2026. Em outras 6 oportunidades o Flamengo tinha sido tricampeão estadual. A última vez tinha sido 19, 20, 21. E superando tudo que aconteceu nesses últimos dias, né, Rafa? Eu ia falar exatamente sobre isso. Eu acho que assim, se o Flamengo, se muita gente fala, carioca, assim, mas se o Flamengo perde aqui hoje, com a chegada do Leonardo Jardim e tudo mais, era outro clima. Flamengo... Seria o terceiro vice-campeonato. Exatamente. Em 2 meses. E o Flamengo ganhando, assim, para o torcedor do Flamengo não é o carioca, mas é um título, é uma outra confiança dos jogadores, é um outro clima que o Flamengo vai enfrentar daqui para frente depois dessa vitória. Então, acho que com certeza é um título muito importante para o Flamengo. Jorginho falando, vamos lá. Bateu um dos pênaltis hoje, né? Com a categoria de sempre. Abriu a série de cobranças hoje para o Flamengo. O Jorginho que vai levantar o troféu. Tantos troféus na carreira, tantos títulos conquistados na carreira. Vai colocar, vai adicionar o troféu de campeão carioca, a medalha de campeão carioca para a sua galeria. Frieza e muita categoria do Jorginho para bater. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Jorginho. Tá falando, vamos lá. Gigantesca. A gente vinha trabalhando muito e era importante pra gente dar uma guinada na nossa temporada, começando um novo ciclo e fazer de tudo para que seja um novo ciclo vitorioso, muito vitorioso como foi o último. E é isso que a gente quer, é isso que a gente vai tentar entregar e fazer o máximo que a gente pode. Eram 4 dias só do Léo Jardim no comando do time. Tem muito ainda do Felipe Luiz nesse time? Com certeza, porque teve muito trabalho, mas também já teve muitas ideias novas do Jardim, que a gente vai dia a dia assimilando cada vez mais e esperando que seja num processo rápido de adaptação e melhoramento. Obrigado, Jorginho. Eric, volto com você. Valeu, Bruno. Muito bem. Galera das operadoras, você que está aí vendo a GETV pelas operadoras de TV por assinatura, você que está vendo pelas Smart TVs, né, na Samsung, na TCL, na LG. Daqui a pouquinho nós vamos pro vôlei, tá? Para a Copa Brasil Masculina, grande final, Campinas e Cruzeiro. E aí toda a festa do campeão, todo o nosso pós-jogo vai seguir na live do YouTube. Então quem está no YouTube, está na live, beleza. Quem está vendo aí nos outros caminhos da GETV e quiser acompanhar a festa do Flamengo, a gente vai seguir no YouTube, sabe lá até quando. E quando tiver festa aqui, nós vamos. Ô, Bruno Formiga, dia de título é isso aí. Se os caras que quiserem comemorar no campo até meia-noite, nós vamos ter que ficar, né? Não tô reclamando não, cara. Eu trabalho aqui no Jornalismo Futebol Clube, meu amigo. Vamos até a hora que for aí. Mas já pingou uns convites pra pagode aí, vou avisando logo. Sério? Porque esquece o Formiga hoje, hein? Que isso? Formiga vai curtir também. Me disseram que rolou alguma coisa ontem, um pagodinho ou não foi? Fake news? Pagodaço. Sério? Pagode, piseiro e funk. Que isso? Que loucura. Tem mais alguém falando, Samuel? Chegamos na final com méritos, né? Mas uma final dessa, como você falou, bem equilibrada, acaba indo para os pênaltis, e nos pênaltis, né? A gente sabe que tudo pode acontecer, infelizmente a gente não conseguiu converter os nossos, mas felizmente a gente lutou bastante por esse título, onde foi definido nos pênaltis, mas nossa equipe tá de parabéns pela competição que tivemos. E agora temos o ano todo ainda pela frente, grandes competições, onde vamos entrar para em busca do título. Agora é levantar a cabeça, já temos um jogo difícil fora de casa, mas o que tem para agora é a gente levantar a cabeça e em busca do nosso objetivo dentro do ano. Obrigado, Samuel. Capitão do Fluminense. Muito bem, Samuel Xavier lamentando um Fluminense que chegou invicto em clássicos. Bom, se a gente for considerar resultado do tempo normal, o Fluminense segue invicto em clássicos no ano, mas perde nos pênaltis. E uma derrota que vai incomodar ali, vai doer, né, no torcedor do Fluminense, porque o Fluminense chegou embalado, o Flamengo vivendo um caos absoluto, muita gente apontando ali o Fluminense como favorito. Acho que o torcedor do Fluminense tinha essa expectativa, né, Rafa e Formiga, de confirmar esse bom momento hoje, saindo daqui campeão, né?
Com toda certeza, né? E querendo ou não, o Fluminense não fez um bom jogo. O que vinha fazendo em todo o ano até agora. Muitos erros de passe. Muito erro de passe, muita coisa boba. Não conseguiu criar tantas chances. No segundo tempo foi até um pouquinho melhor. Ainda mais perdendo para um rival, né? Um rival que está chegando sempre nas finais, um rival que vem disputando sempre os títulos do Carioca com o Fluminense. Vai doer com certeza, mas agora é tentar fazer com que o Fluminense continue, né? Como o Samuel bem falou ali, continue fazendo o que vinha fazendo esse ano já, jogando um bom futebol. Bom, os jogadores do Flamengo estão ali no campo, o palco já foi montado, enquanto a gente está vendo o Arana. Os jogadores do Fluminense também permanecem aqui no gramado para acompanhar de maneira elegante a premiação do rival. O Saúl, que ficou fora da relação para o jogo de hoje, mas está ali também no campo. E daqui a pouco nós vamos ter a entrega do troféu. São 8h24 da noite aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo, pela 40ª vez na sua história, é campeão carioca. E você vê a festa no campo e nas arquibancadas, assim, é um título carioca que na hierarquia do que o Flamengo tem ganho nos últimos anos não parece algo importante, mas futebol é contexto, né? O Campeonato Carioca acabou virando para o Flamengo, neste momento, algo muito importante para dar tranquilidade, para devolver um pouco de paz e realinhar o time nos trilhos da temporada. Vale lembrar, esse é um Campeonato Carioca que, para além do 40º título, para além de você ter pela 7ª vez um tricampeonato na sua galeria, é um Campeonato Carioca diferente, porque o Flamengo, em algum momento, estava com o pé no quadrangular de disputa do rebaixamento. A gente precisa lembrar isso. O Flamengo saiu de uma quase não classificação. O Flamengo precisou ganhar na última rodada de uma combinação de resultados para passar para o mata-mata. E naquele momento, quando o Flamengo classificou, muita gente falou, reativaram o time, o Flamengo vai partir para o título agora. De lá para cá, o Flamengo não engrenou na temporada, mudou o seu treinador e tudo mais, chegou vivo na final contra uma equipe que neste momento joga um futebol mais organizado, mas que hoje, como bem lembrou o Rafa, já tinha apontado o Balada e o Renato lá no campo, não fez a sua melhor apresentação. Foi um Fluminense de muito erro. Eu acho até que o primeiro tempo foi bem do Flamengo, mesmo sem muita chance, e eu achei que o Fluminense foi melhor no segundo, com criação de chance ali, principalmente com o Lúcio e tal, mas mesmo assim foi insuficiente para gerar gol, né? E aí o jogo foi para os pênaltis, o pênalti vai no detalhe do detalhe. A gente já tinha mostrado a imagem e a estatística, o Rossi levava vantagem em relação ao Fábio, desde que um chegou no Fluminense e o outro chegou no Flamengo, o percentual de defesa do Rossi era maior. E aí, para aqueles que não levam muito em consideração estatística, acho que número não diz nada, tá aí. Gostaria de lhe informar, Bruno Formiga, que a sua meta de 400 mil likes foi batida com absoluto sucesso. Parabéns. Rapaz, olha aí. Se eu soubesse, tinha pedido mais. eu sempre me arrependo de quanto eu peço. Eu sei disso. Ó, tá quase indo para 500, tá? Ainda tem muita live ainda, comemoração do Flamengo. Você que está nas operadoras, você que está nas Smart TVs, a partir de agora, Copa Brasil de Vôlei, a grande final, Cruzeiro e Campinas. Cruzeiro e Campinas, é isso aí, a final em Londrina. E se você quiser acompanhar a premiação do Flamengo, joga pro YouTube, beleza? No YouTube a gente segue aqui, os jogadores do Flamengo já vão se colocando ali ao lado do palco. Olha o Danilo aí, ó, o herói do Tetra da Liberta, tá ali puxando couro, cantando música com o torcedor do Flamengo. Então, deixa eu me despedir de você das operadoras e você das Smart TVs. Obrigado pela audiência. Se quiser acompanhar o pós, o título do Flamengo é no YouTube. Se você ficar por aí, vai curtir o vôlei, a Copa Brasil, a decisão masculina entre Cruzeiro e Campinas. E agora sim, não separamos a rede, né? Separamos os canais, né? Separamos as operadoras da galera da live. Então ficamos só no YouTube aqui até o fim agora para acompanhar a festa do Flamengo. 8h28 da noite agora aqui no Rio de Janeiro. A torcida do Fluminense já foi toda embora. Saiu todo mundo imediatamente após ali o último pênalti. Lado direito aqui da arquibancada do Maracanã já completamente vazio. E a galera do Flamengo, evidentemente, fica aqui do lado esquerdo para assistir toda essa premiação. Então ficamos assim agora, né, na distribuição dos troféus do Campeonato Carioca. O Flamengo segue como o maior campeão e agora como o primeiro time a ultrapassar a barreira das 40 conquistas, né, no Rio. Então são 40 títulos do Flamengo
33 vezes o Fluminense foi campeão, é o segundo maior vencedor. Vasco, 24 títulos, Botafogo, 21. Fica assim a divisão de troféus entre os 4 maiores aqui no Campeonato Carioca. Nosso time já está pronto lá embaixo, com o comando do nosso Thiago Bené. Vou bater um papo com o Dedé, com o Renato Augusto. Que emoção, o que não tivemos nos 90, ou tivemos muito pouco nos 90, sobrou nos pênaltis, né, Bené? Exatamente, Jorge. A gente pôde observar de pertinho, né? A gente estava atrás do gol ali, onde foram cobrados os pênaltis, né, André? Enfim, estamos aqui no gramado, acompanhando também a festa da torcida do Flamengo, que segue aqui, o 40º título carioca da história do Flamengo. Jogadores ali perto para receber a premiação. Para fazer gol no Fábio e no Rossi batendo pênalti, tem que ser muito bem batido, a gente viu de perto, né, cara? Rapaz, verdade. Faltou de qualidade, na verdade, no jogo, sobrou nos pênaltis, né, cara? Assim, é muito legal ver o Fábio ali de perto, até o próprio Rossi, que tem essa coisa do pênalti, decide jogo em pênalti, assim, é muito legal, cara, você fica olhando, admirando ali, e vou te falar, o Jorginho, cada pênalti que ele bate, ele me impressiona mais. Que é uma loucura. O Renato até falou, ele me enganou também, André. Eu achei que ele ia tirar aqui, né? Que ele deu um salto e ele virou o pé em cima da hora. É realmente um pênalti muito bem batido. E o Fábio esperou até onde deu, né? O Fábio tocou acho que em 4 todas, pênaltis, né? E foi por muito pouco. Então, mérito dos batedores do Flamengo e o Rossi, que também é um grande pegador de pênalti, decidir o campeonato. É muito no detalhe, né? A gente está vendo aí a premiação, a Arrascaeta recebendo a medalha. Quantos títulos? Estava falando aqui com o Balada, 18º título de Jorge André Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Ele, o Bruno Henrique também, né? O Bruno Henrique não esteve nessa final, mas também é campeão carioca, claro, de 2026. São 2 recordistas. Não é pouca coisa não, né, amigo? A gente fala de uma era vitoriosa do Flamengo, né? De 2019 para cá, Arrascaeta e Bruno Henrique são os que estão esse tempo todo conquistando essa quantidade absurda de títulos. Muitas vezes a gente normaliza, o Flamengo ganha título todo ano, isso acabou ficando comum, né, nos últimos anos, nas últimas temporadas. É raro quando um time como o Flamengo passa em branco, mas é impressionante, né? 18 títulos com a camisa do Flamengo. Fora os individuais, né? Normalmente o jogador faz um quartinho. Eu acho que o Arrascaeta já pode fazer uma sala, vai né? ter que comprar uma casa. Uma casa. A parte. Porque realmente é impressionante. E só engrandece o jogador que é e assim, a torcida do Flamengo tem muito carinho pelos dois, né? Não só pelo Arrascaeta, mas pelos dois. Não só pelo que joga, mas pelo que ganha de título, pela importância. Na hora decisiva eles estão sempre aparecendo. O Arrascaeta não faz um grande começo de ano, não. Mas o torcedor do Flamengo acredita muito que já vai começar a engrenar. E o Bruno Henrique é aquele jogador que o flamenguista, ele já sabe que em grandes momentos ele vai aparecer, né? Exatamente. Ele não faz um grande ano, assim, de titular, sequência, mas no momento que precisa ele vem, aparece e faz o dever de casa de ídolo, né? É isso, a gente está vendo também Lucas Paquetá admirando a medalha de campeão carioca. Como a gente já disse, né, o Paquetá tinha um título já de campeonato carioca no currículo com o Flamengo, mas sendo pouco utilizado. Tinha acabado de subir das categorias de base. Agora sim o Paquetá sendo, né, jogador utilizado na grande final, batedor de pênalti, inclusive. Foi um jogador que converteu para o lado do Flamengo, né, Renato? A gente até estava falando também. É um jogo muito no detalhe. Não foi um grande jogo, um primor técnico, mas eu acho que as finais, normalmente, elas são assim. Eu acho que o Flamengo conquistou a última Libertadores, também não foi um grande jogo, não foi um grande espetáculo. Várias finais que a gente vê na história recente do futebol, nem sempre a gente vê um espetáculo. É um jogo, quando é definido em jogo único, então ainda mais. E aí no pênalti é aquele detalhe, né? Do herói, do vilão, esse tipo de coisa que o futebol reserva pra gente. E a gente fala também de um título carioca que mudou de peso. Acho que eles já estavam falando lá na cabine, né? O título carioca para o Flamengo não é o principal campeonato, mas depois de perder as 2 finais, né? Perder a Supercopa do Brasil para o Corinthians e a Recopa Sul-Americana para o Lanús, esse jogo ganhou mais importância para o lado do Flamengo, né? Principalmente por tudo que aconteceu durante essa última semana. Troca de treinador, tudo que envolveu, pressão externa. Então, você começar, isso dá uma tranquilizada maior para o treinador que acabou de chegar e vai poder trabalhar agora com um pouco mais de calma, com o título já nas costas. Mas, falando do jogo, um primeiro tempo ruim dos dois lados, né? O Fluminense com muito erro de passe e o Flamengo não soube aproveitar os espaços. E no segundo tempo já o Fluminense melhor. Mais em cima do adversário, o Flamengo conseguiu segurar. Não foi um grande jogo das 2 equipes, mas eu achei que o segundo tempo um pouquinho melhor do Fluminense.
e depois foi decidido nos pênaltis. E aí a gente está vendo ali, Leonardo Jardim, a estatística é um jogo, um título. O jogador já tem. Sofia chamando? Não sei se vocês ouviram, que vocês estão do outro lado, mas a torcida aqui tá cantando Felipe Luiz. Rapaz. Foi isso. Cara, tem isso. parte do título. Tem que dar mérito, porque o Felipe chegou até a final. E é claro que o Léo Jardim, eu tenho até quase certeza que vai falar que o Felipe Luiz... Até porque esse time que jogou hoje é um pouco do Felipe Luiz. Claro. O Léo Jardim não conseguiu... pouco não, muito. Eu não quis falar tudo, né? Mas assim, tem que dar méritos, porque ainda não deu tempo do Léo Jardim trabalhar e dar a cara dele para esse time do Flamengo. Então o Felipe tem que ter esse nome gritado, até porque a torcida do Flamengo gosta dele, né? Tem um carinho por ele. Saiu, mas ficou carinho, né? É isso, a gente segue por aqui, amigo. Chegou a hora de erguer a taça de campeão carioca de 2026, Jorge. Chegou o grande momento. Bruno Henrique com o filhinho ali nos ombros. Jogadores do Flamengo todos medalhados. Agora só a galera da comissão técnica que está recebendo as medalhas, né? Ficaram por último ali os integrantes. Vão se juntar ali aos jogadores do Flamengo no centro do palco para a entrega do troféu de campeão carioca. Aliás, a taça que leva o nome de Washington Rodrigues, o Apolinho, um dos ilustres rubro-negros da história da imprensa esportiva do Rio de Janeiro e que, inclusive, durante a sua carreira de comentarista esportivo, com muito brilho, né, anos na Rádio Globo e depois na Rádio Tupi, ele chegou a ser técnico do Flamengo, o Apolinho. Foi bem inusitado, né? O Apolinho saiu do microfone, foi para a beira do campo, depois voltou para o microfone. Um dos mais respeitados comentaristas que nós tivemos. E ali, o Bruno, né? Esse com a camisa listrada, o Bruno Rodrigues, que é filho do Apolinho, tá vindo ali entregar o troféu. Ali atrás eu tô vendo o Rubens Lopes, presidente da Federação do Rio, ao lado do Luiz Penido, que durante anos na Rádio Tupi narrou jogos, até o fim da carreira do Washington Rodrigues, narrou jogos ao lado do Apolinho. Então, um momento muito legal, muito emocionante de um rubro-negro assumido e que sempre foi muito respeitado pelas outras torcidas do Rio de Janeiro, um dos maiores comentaristas de todos os tempos que nós tivemos no rádio. Muito legal a taça levar o nome dele. E aí, né, quis o destino, o Apolinho lá de cima deve ter mexido os pauzinhos para a taça ir para o clube dele, né? A taça que leva o nome dele vai para a Gávea, vai para o clube do coração do nosso eterno Apolinho. E o troféu vai ser erguido nas mãos do Arrascaeta, do Alexandro, jogadores multicampeões. O Flamengo, 40 vezes campeão carioca, campeão estadual 2026. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Flamengo ampliando o seu domínio no Rio de Janeiro com 40 títulos do Campeonato Carioca. Abre 7 de frente ao Fluminense e nessas últimas finais, né, nós estamos falando de 6 finais entre eles nos últimos 7 anos. O Flamengo ganhou 4 dessas 6. Então vem levando a melhor nesse duelo contra o clube que consegue rivalizar com ele hoje dentro do Campeonato Carioca, nesse recorte recente, que é o Fluminense. E aí, foto do título, foto com a taça. E é outro astral, né? A gente viu o Flamengo viver semblantes carregados. Eu vou até confessar aqui, quando a gente mostrou a chegada do ônibus do Flamengo, pode ser ali que a gente tenha uma contaminação do noticiário, porque a gente sabe de como foi a saída do Felipe Luiz. Mas me deu a impressão ali de jogadores um pouquinho mais... Tem aquela coisa do semblante, todo mundo concentrado, né, Rafa, por uma decisão de campeonato, todo mundo sério. Mas o ambiente estava um pouco pesado, né? Me pareceu um pouco isso na descida do ônibus. E assim, um título, como o Bené estava repercutindo lá embaixo, e a gente falou, não é uma Libertadores, não é um brasileiro. O Flamengo vai buscar coisas maiores e vai ser cobrado para isso na temporada. Mas nesse momento...